Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O grande ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acabou de participar de uma entrevista ao vivo no UOL. 3 jornalistas militantes tentaram pegar o ex-ministro no pulo. Claro que Tarcísio não perdoou, resolveu dar um corte Tramontina melhor do que o outro e é claro que acabou com as principais narrativas em torno do governo Bolsonaro, deixando todos os 3 jornalistas em silêncio. Quer entender melhor? Editora, solta o primeiro trecho a seguir, aonde o ministro Tarcísio fala sobre o orgulho de ser o candidato do presidente Bolsonaro. Pois é, os jornalistas tentaram dizer que isso seria algo negativo. Muitos o chamam de o candidato do Bolsonaro, né, no estado de São Paulo. O senhor tem aí, muitas vezes nem sabe o seu nome, mas é o candidato do Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor se sente confortável com esse título, o candidato do Bolsonaro, e quais são suas semelhanças e diferenças com o presidente Jair Bolsonaro? Bom, quem eu sou? Eu sou o Tarcísio do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, um engenheiro graduado no IME, alguém comprometido em resolver problemas, alguém que estuda muito e procura trazer sempre uma solução com criatividade, alguém que sempre se cercou de bons times, que sempre investiu muito em plano e equipe. Sou o candidato ao presidente Bolsonaro, sou sim, e entendo que o presidente Bolsonaro contribuiu muito para o Brasil num combate intenso à corrupção, contribuiu assistindo as pessoas mais necessitadas com um programa de Auxílio Brasil que atenua determinados problemas que havia no antigo programa que é o Bolsa Família, principalmente no que diz respeito à rampa de ascensão social. Foi o presidente da entrega dos títulos de terra, foi o presidente do marco do saneamento básico, dos leilões de saneamento, o presidente da entrega de água no Nordeste, da conclusão de obras paradas, num programa de enxugamento da máquina, a despesa administrativa caiu pela primeira vez desde a Constituição de 88. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, e o que eu vou procurar apresentar o tempo todo é o meu projeto para São Paulo. Então, eu tenho uma linha também cristã, uma linha conservadora, uma linha liberal, uma linha muito pragmática, uma linha de resultado. E é isso que eu vou procurar mostrar para as pessoas ao longo dessa oportunidade de debate, qual a linha programática que eu vou propor para o Estado de São Paulo. Vou submeter isso aos eleitores para ver se essa linha programática é aquela que é do agrado e será escolhida. Mas que coisa engraçada, estes militantes travestidos de jornalistas estão preocupados, talvez até indignados pelo fato de Tarcísio ser o candidato do Bolsonaro? Horas, eles deveriam demonstrar tal insatisfação em relação aos pré-candidatos ao governo estadual de São Paulo que estão ao lado de um bandido, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. E talvez ainda não satisfeita com a bela resposta que foi obrigada a receber do ministro Tarcísio, ela ainda insistiu, tentando dizer que no governo Bolsonaro existe corrupção. Ela simplesmente levou uma verdadeira aula de boa administração e respeito com dinheiro público. Está apoiando um governo que tem, sim, uma série de escândalos de corrupção. Mais recente, no MEC, a gente pode também lembrar as acusações de corrupção na compra de vacinas, a própria questão da rachadinha, que implica a família do presidente diretamente, e hoje a Folha mostra a ingerência, né, na Polícia Federal. Como que o senhor responde a esse tipo de escândalo, quando o senhor diz também que o governo combate a corrupção? Olha, o governo combate a corrupção, combateu a corrupção, por exemplo, colocando técnicos em posições chaves, rompendo com aquela lógica de alocação de posições por critério unicamente partidário. Eu vou só dar um exemplo. Quando nós chegamos no Ministério da Infraestrutura, eu recebi 8 portos, 8 empresas portuárias, e as 8 davam prejuízo. Uma foi liquidada, que foi a Companhia Docas do Maranhão, e as outras 7 passaram a dar resultado positivo. O Porto de Santos, que sempre foi alvo de denúncias, de problemas, de prisões, e que dava meio bi de prejuízo em 2018, passou a dar lucros recordes, e esse ano vai ter mais um lucro recorde, está com 1,2 bi de caixa e deu meio bi de resultado positivo. Correio deu resultado positivo. Então, o que a gente não viu mais? Aqueles grandes esquemas de corrupção que alimentaram partidos políticos, que sangraram fundos de pensão, né, de Correios, como Postales, Petros. A gente não viu mais aquela sangria
Petrobras, né, do Petrolão, o esquema do Mensalão, isso a gente não viu mais. Espetacular! Tarcísio foi certeiro. Corrupção no governo Bolsonaro aonde, minha querida? Em relação à compra das vacinas, compra essa que sequer foi concretizada? Ora, a senhora tem que se preocupar em relação a governadores e prefeitos que pegaram dinheiro do governo federal e superfaturaram máscaras, respiradores, hospitais de campanha. E ai, como é bom a gente recordar ao vivo e a cores para todo o Brasil, sem ter como fugir, sem ter como cortar a entrevista, a memória de um militante travestido de jornalista, né? Relembrar os escândalos que atingiram a Petrobras, os Correios, a Eletrobras, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Relembrar os prejuízos causados pelos governos de Lula e Dilma Rousseff. Tarcísio, meu muito obrigado pela baita aula. Enfim, um verdadeiro corte Tramontina em pessoa. Mas calma que ainda tem um pouquinho mais de militância por aí, viu? Que já está bom, vai ficar ainda melhor. Na sequência, a mesma jornalista, ainda insatisfeita aparentemente em levar um corte melhor do que o outro, resolveu tentar culpabilizar o governo Bolsonaro pela taxa de inflação e desemprego. Sim, parece que ela se esqueceu da política defendida por governadores e prefeitos, inclusive por ela, do tal fica em casa que economia a gente iria ver depois. Mas é claro que o grande ministro Tarcísio fez com que ela se lembrasse disso tudo. Ele não deixou barato. A grande questão dessa eleição, ministro, parece que vai ser a questão do emprego, da renda, enfim, questão social, porque a gente vê aí, neste governo Bolsonaro, né, a inflação subindo e a fome apertando. Queria saber o que o senhor vai fazer em relação a isso aqui em São Paulo. Bom, primeiro a gente tem que entender que a inflação é um fenômeno mundial, né? O mundo enfrentou crises muito severas, uma desorganização de cadeias de produção, uma transição hoje de economia marrom para economia verde, e isso tem pressionado preços no mundo todo. Quando você pega a inflação de países da zona do euro, dos Estados Unidos, que estão acontecendo hoje, elas eram inimagináveis em 2019. E aí, eu acho que emprego é a grande política social e vai ser o grande objetivo nosso. E existe oportunidades de fomentar o emprego, fazendo investimento em infraestrutura, concluindo obras que estão inacabadas, aproveitando o potencial do agronegócio. E aí, um parênteses, o agronegócio de São Paulo é muito interessante, é diversificado, é tecnificado, mas nós temos uma grande oportunidade de liderar também este processo de transição energética, por meio do etanol de segunda geração, por meio das células de combustível, por meio do biogás. Só a indústria da cana dá para nós um poder de gerar emprego, de gerar investimento muito grande. A equalização da questão tributária, a redução de alguns tributos, a restituição de créditos CMS, também favorece o investimento, a ampliação de plantas e a geração de empregos. O investimento em inovação favorece a geração de empregos e empregos de alta qualidade, desde que a gente consiga aliar isso a um grande programa educacional, um programa de formação profissional, que esteja muito casado com as necessidades do mercado. E nós temos uma questão que é dramática, que é a questão da habitação, e com muitas oportunidades também de trabalhar corretamente, de fazer a diferença por meio da construção de habitações, tanto habitações de interesse social, usando, por exemplo, e olhando a requalificação do centro de São Paulo, aproveitando vazios demográficos, né? Nós temos espaços para retrofitar imóveis, nós temos condição de usar criatividade, e a habitação também vai ser um promotor da geração de emprego. Bom, depois dessa eu preciso dizer mais alguma coisa. Tarcísio foi perfeito, certeiro, e na mídia que gosta diariamente de atacar o Bolsonaro, falou todas as verdades. E aquilo, né, pessoal? Como estava ao vivo, não tinha como cortar. Parabéns, ministro, o senhor tem o meu voto, a minha campanha como pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Não somente aqui em São Paulo, mas eu tenho certeza absoluta que de todo o Brasil o senhor receberá apoio. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curta, comente e compartilhe. Até porque ver militantes na imprensa sendo desmascarados não tem preço. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.